ter visto Deus Pai, Criador do céu e da terra, criação atribuída ao Pai, que o Pai é princípio na Trindade, mas a criação é obra comum. Tudo que Deus age pela sua essência é comum às três pessoas divinas. É atribuído ao Pai por causa de uma certa afinidade com o que o Pai é na Trindade. Uma simples afinidade. Não porque seja reservado ao Pai. A criação é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então já vimos os anjos, agora o homem. Qual é a criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra? Então, a criatura mais nobre que Deus criou são os anjos, mas a mais nobre que Ele botou sobre a terra é o homem. Que é o homem? É uma criatura racional composta de corpo e alma. Que é a alma? A alma é a parte mais nobre do homem, porque é substância espiritual dotada de inteligência e de vontade, capaz de conhecer a Deus e de possuir eternamente. Então, a alma é a parte mais nobre. Antigamente, costumava-se dizer, em algumas localidades, uma cidade, tantas almas. É uma maneira sábia de designar as coisas, porque designa as coisas pela sua parte mais nobre. É uma fineza na linguagem. Como se diz também, tantas cabeças de gado. É uma fineza na linguagem que supõe uma certa civilização, uma certa elevação da alma. A alma, então, é a parte mais nobre do homem, porque é substância espiritual. Que é espiritual é superior ao que é material, evidentemente. Dotada de inteligência e de vontade, capaz de conhecer a Deus e de o possuir eternamente. Daí todos os conhecimentos que a gente pode ter, o mais importante, pelo seu objeto, evidentemente, é Deus, no qual a gente é capaz de conhecer e a gente é capaz de possuir eternamente pela graça. Pode-se ver e apalpar a alma humana? Não, não se pode nem apalpar, nem ver a alma humana, porque ela é espiritual. Morre a alma humana com o corpo? A alma humana nunca morre. A fé e a própria razão provam que ela é imortal. Então já os filósofos da antiguidade haviam constatado, haviam provado a imortalidade da alma. Então Platão, Aristóteles, Sócrates haviam falado da imortalidade da alma, não só eles, mas outros também. É livre o homem nas suas ações? Sim, o homem é livre nas suas ações, de cada qual sente dentro de si mesmo que pode fazer uma ação ou deixá-la, ou deixar de fazê-la, ou fazer antes uma que outra. Uma constatação, nós sabemos que nós podemos assistir o catecismo ou podemos sair e não assistir o catecismo. Sempre muito bem que a gente pode ficar sentado ou se a gente pode, se quiser, levantar. Se a gente está em boa saúde. Então a gente vê que a gente é capaz de fazer ou isto ou aquilo. Explicai com um exemplo a liberdade humana. O exemplo que é dado aqui é um exemplo de uma fragilidade da liberdade humana, mas que torna mais fácil a compreensão. Mas ela é uma particularidade da liberdade humana aqui na Terra só. Então, o exemplo dado pelo Catecismo é o seguinte: se eu disser voluntariamente uma mentira, sinto que poderia deixar de dizê-la e calar-me, e que poderia também falar de outro modo, dizendo a verdade. Então, é uma constatação psicológica, a gente vê que a gente é capaz de mentir ou não mentir. Esse exemplo é tomado de uma fraqueza humana que no céu não existe. No céu a gente é livre, e o Deus é livre, e o exemplo é tomado da nossa condição atual, uma enfermidade da vontade. Assim como a pessoa que manca, ele vai mancando. O mancar não é próprio da perna, é próprio de um defeito na perna. A pessoa não manca porque tem perna, ela manca porque tem defeito na perna. A pessoa não mente porque é livre, ela mente porque ela tem uma liberdade enferma. Porque se diz que Deus foi criado, diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque a alma imortal é espiritual e racional, livre na sua ação, capaz de conhecer e amar a Deus e de gozá-lo eternamente, perfeições que refletem em nós um raio da infinita grandeza de Deus. Então o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, por causa disso ele conhece, ele ama, ele é livre,
ele tem liberdade de ação, e é aqui que os liberais vão desviar essa doutrina para atribuir uma liberdade de agir mal. Mas será todo o capítulo sobre o liberalismo, que ficará para uma outra vez. Em que estado Deus criou nossos primeiros pais, Adão e Eva? Deus criou Adão e Eva no estado de inocência e de graça, mas depressa o perderam pelo pecado. Além da inocência e da graça santificante, concedeu Deus aos nossos primeiros pais outros dons? Além da inocência e da graça santificante, Deus concedeu aos nossos primeiros pais outros dons, que eles deviam transmitir juntamente com a graça santificante aos seus descendentes. Esses dons eram a integridade, isto é, perfeita sujeição dos sentidos à razão, a imortalidade, a imunidade a todas as dores e misérias e a ciência proporcional ao seu estado. Então são 4. Integridade, que é a submissão dos sentidos à razão, que a gente vê que a gente não tem mais. A imortalidade, todo mundo constata que não tem mais. A imunidade a todas as dores e misérias, evidentemente a gente não tem. E a ciência proporcional ao nosso estado. Evidentemente a gente não tem, senão precisava entrar na universidade, nem na escolinha São Bento, Santa Escolástica. Qual foi o pecado de Adão? O pecado de Adão foi o pecado de soberba e de grave desobediência. Qual foi o castigo do pecado de Adão e Eva? Adão e Eva perderam a graça de Deus e o direito que tinham ao céu, foram expulsos do paraíso terrestre, sujeitos a muitas misérias na alma e no corpo e condenados a morrer. Então perderam a graça, primeiro ponto. Perderam o direito que tinham ao céu, foram expulsos do paraíso terrestre, sujeitos a muitas misérias na alma e no corpo e condenados a morrer. Perderam também, evidentemente, os dons preternaturais que nós falamos acima, que são 4, integridade, imortalidade, imunidade e ciência proporcional ao seu estado. Se Adão e Eva não tivessem pecado, ficariam livres da morte. Se Adão e Eva não tivessem pecado, mas se tivessem conservado fiéis a Deus, depois de uma permanência feliz e tranquila neste mundo, teriam sido levados por Deus ao céu sem morrer, para gozar uma vida eterna e gloriosa. Eram esses dons devidos ao homem? Esses dons não eram devidos por nenhum título ao homem, mas eram absolutamente gratuitos e preternaturais. E por isso, tendo Adão desobedecido ao preceito divino, Deus pôde, sem injustiça, privar deles a Adão e a toda a sua descendência. A graça não é devida à natureza, ela é dada gratuitamente. Os dons preternaturais não são devidos à natureza, são dados gratuitamente. Então, Deus, Adão, como chefe da humanidade, tendo pecado, ele tirou Adão e tirou dos seus filhos também. Por este pecado, esse pecado é próprio somente a Adão? Esse pecado não é só de Adão, mas é também nosso. Embora por diverso título, um grande mistério, né, do pecado original, que São Pio X vai explicar em poucas linhas, é próprio de Adão porque ele o cometeu por um ato de sua vontade, e por isso nele foi pessoal. É nosso porque, tendo Adão pecado como cabeça e fonte do gênero humano, é transmitido por geração natural a todos os seus descendentes, e por isso para nós ele é original. Então ele é nosso porque Adão, sendo chefe da natureza humana, o pecado do chefe recai sobre a nação. Quando um chefe declara guerra, toda a nação entra em guerra. Então foi assim que o pecado original é também nosso, porque nós fazemos um todo junto com Adão. Né? Se o pai é promovido, né, e se ele chega a um cargo muito importante, mesmo depois da morte, a família, né, a esposa e os filhos, de certa maneira, recebem os benefícios do cargo que teve o pai. Por quê? Porque há uma unidade moral entre o chefe da família e a sua família. E assim há uma unidade moral entre Adão e todos nós. Como é possível que o pecado original se transmita a todos os homens? O pecado original transmite-se a todos os homens porque, tendo Deus conferido ao gênero humano em Adão a graça santificante e os outros dons preternaturais, com a condição de que ele não desobedecesse, e tendo este desobedecido na sua qualidade de cabeça e pai do gênero humano, tornou a natureza humana rebelde a Deus.
Por isso a natureza humana é transmitida a todos os descendentes de Adão no estado de rebeldia contra Deus. Por isso que o batismo começa lá de fora da igreja, que a criança está no estado de rebeldia contra Deus. Por isso começa lá de fora, para significar, lembrar dessa realidade, e por isso que o aborto é tão grave. Tem gente que diz, não, o limbo não existe, então as almas que morrem abortadas vão acabar indo para o céu, e tudo isso. Não, é contrário ao ensinamento da igreja. Por quê? Porque uma alma que está no estado de rebeldia contra Deus não pode vir a Deus face a face. E para apagar esse pecado é necessário um sacramento. Esse sacramento é o batismo. Que pode ser de sacramental, pode ser de sangue, pode ser em voto, né, de desejo. Então, o adulto, quando chega à idade adulta, ele pode, mesmo antes do batismo sacramental, ele pode se salvar se ele tiver o batismo de desejo. Nossa Senhora uma vez ia partir numa viagem e alguém da missão falou, mas padre, o senhor vai voltar só no ano que vem, se eu morrer antes do senhor voltar. Falou, não se preocupe, você terá o batismo de desejo, já que você está se preparando para o batismo, que você deseja o batismo. Espere-o até o ano que vem. Por isso a natureza humana é transmitida a todos os descendentes de Adão no estado de rebeldia contra Deus, privada da graça divina e dos outros dons. Contraem todos os homens o pecado original? Sim. Todos os homens contraem o pecado original, exceto a Santíssima Virgem, que dele foi preservada por Deus, com singular privilégio, na previsão dos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Depois do pecado de Adão, já não poderiam os homens salvar-se? Depois do pecado de Adão, os homens já não poderiam salvar-se. Mistério, um grande mistério. Então, não poderiam salvar-se. Se Deus não tivesse usado para com eles de misericórdia. Qual foi a misericórdia que Deus usou para com o gênero humano? A misericórdia que Deus usou para com o gênero humano foi proteger logo Adão, foi prometer logo a Adão um Redentor divino, ou Messias, e enviá-lo depois a seu tempo, para libertar os homens da escravidão do demônio e do pecado. Então, quem recusa Nosso Senhor, recusa a redenção e será condenado. Daí a gravidade do ecumenismo, que é o nó na qual se converge todos os erros modernos, do Vaticano II, ao menos. Por quê? Porque recusando essa necessidade do Salvador, dizendo que, ou então deformando, modificando a sua natureza, dizendo que as outras religiões também são valores de salvação. Por que elas não são valores de salvação? Porque elas não conferem a graça. Pode ser ocasião para algum conhecimento, até aí a gente pode conceder. Mas uma falsa religião não transmite a graça. E sem a graça não há remissão dos pecados, não há redenção. A redenção vem pela graça, que foi a graça da redenção, da paixão do Nosso Senhor. Se não tiver nenhum contato com a paixão do Nosso Senhor, o homem não pode se salvar. Por isso, uma falsa religião, todas as religiões fora da Igreja Católica são falsas. E elas não transmitem a graça. Então, não tem valor de salvação. Pode ser ocasião de algum conhecimento, mas não valor. Quem é o Messias prometido? O Messias prometido é Jesus Cristo, como nos ensina o 2º artigo do Credo. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.